Arthur, a história é a seguinte. Uma menina de 6 anos está na escolinha e a professora conta a história do Bambi. Sabe do Bambi? Sim. Bambi. E aí ela pede para as crianças, depois dela contar a história, fazer um desenho. E ela desenhou o Bambi. E todas as outras crianças desenharam um cachorro e um gato. E quando a professora pegou os desenhos, disse assim, todo mundo desenhou gato e cachorro e a fulana desenhou um Bambi. Ela entrou num constrangimento muito grande e pensou, por que eu desenhei um Bambi? Eu não podia ter feito isso. E ficou triste. E essa história que eu estou contando, ela me autorizou a contar, porque ela me contou isso, e ela passou quase 20 anos com aquilo na cabeça, se criticando por que ela não pensou em desenhar um gato e cachorro como todo mundo. E essa é a historinha que eu queria começar conversando contigo, cujo assunto é medo da solidão. Uma menina de 6 anos. Que ela não contou para o pai e para a mãe, ficou quieta, nem para a professora. Ficou com aquilo para ela. Que legal isso, né? E triste. Pô, bem triste. Tudo é triste e ao mesmo tempo... Bom... Não, então, é interessante falar isso, porque eu acho que eu sempre fui a criança que desenhou o Bambi, e não o cachorro e o gato. E eu acho que essa sensação, esse sentimento da solidão a partir da vergonha de ter sido diferente é algo familiar a mim, assim. Uhum. Eu já me vi nesse espaço, assim. E realmente é um lugar bastante solitário, né? No sentido de que você não se sente pertencido ou não se sente igual aos outros, né? Fica com aquele desejo de, puxa vida, eu gostaria de não ter passado por isso, se eu tivesse desenhado um gato ou um cachorro. Agora, é belo demais ter sido diferente naquele momento ali, né? É algo que ela levou 20 anos para se dar conta. Qual é o desfecho disso? Como que isso se resolveu depois desse tempo todo? Bom, vamos, antes de chegar no desfecho, pensar o seguinte. Nós estamos falando aqui sobre sentimento de responsabilidade. É doido isso, mas... Sentimento de responsabilidade? Ela, como quase todos nós, quando criança, quando adolescente, quando adulto, quando exercemos a nossa real criatividade, estamos sozinhos, Arthur. E esse sentimento de solidão, eu tento fugir, que quer dizer, eu ser responsável pelo que eu fiz. Eu tento fugir disso para não me sentir só. Então, fugir do sentimento de solidão é uma atitude emocional que a gente realiza porque não quer se sentir responsável pelo que fez. Bah. É doido esse, né? É doido, mas é um insight. Faz sentido. Faz sentido. Por isso que o sentimento de responsabilidade emocional, e a gente não consegue ensinar isso. Porque todos nós somos seres criativos. Todos nós fazemos coisas diferentes. E quando isso surge na nossa frente, a gente é diferente. E aí a gente recua para ficar igual aos outros. E por que a gente não... Por que é tão difícil ser diferente? Por que é tão... Porque a gente se sente sozinho. O sentimento de responsabilidade é sinônimo do sentimento de solidão. Estou falando agora emocionalmente, tá? É sinônimo do sentimento de solidão. Porque eu desenhei um Bambi. Eu sou uma criatura estranha naquele recinto. O oposto disso é o sentimento de culpa.
O sentimento de culpa é o oposto do sentimento de responsabilidade. No senso comum, a gente não entende assim. A gente acha que se sentir culpado é se sentir responsável. Acho que é um sinônimo. Isso, mas isso é no direito. Nas emoções, não. Porque quando eu me sinto culpado, eu acho que o que eu sinto, o que eu fiz está errado. O Bambi está errado. E eu me sinto mal. O cuidar é a capacidade, eu vou dizer assim de um jeito, né, artístico, de a gente não tomar a vida pelo que a gente simplesmente enxerga e vê. O cuidar é uma atitude aonde eu vejo o meu filho, a minha filha triste, e eu tenho que imaginar que pode ser que não seja por coisas, seja por estar se sentindo alguém diferente, alguém se sentindo um potencial criador. E isso deixa ela angustiada. E aí ela tenta voltar, ou junto à tristeza, ou se recolher e ficar igual a todo mundo. Que é uma pena, né? Esse é o dilema humano emocional permanente. É uma pena, mas a gente tem que enxergar isso, como pai cuidador e como mãe cuidadora. Tentar escapar de achar que tem alguma coisa, que aquilo que foi feito está errado. E tentar imaginar que ao fazer algo a criança se sentiu mal porque ficou diferente. Eu acho que se a gente pudesse, né, eu até estou emocionado de falar isso porque para mim é a coisa mais importante de um cuidador. Tem muitas coisas importantes, né, mas se a gente pudesse escapar do certo e errado e pensar que o meu filho, a minha filha está triste porque ele se sentiu criativo e ficou com vergonha disso. Isso praticamente resume tudo que nós estamos falando, Arthur. Sim, pois é, é uma imagem... verdade, é verdade. É bonito isso, porque a gente vê tantas coisas sobre como educar o filho, 5 erros dos pais, como é que os filhos que não sei o quê, e nós não estamos nessa batida, Arthur. Nosso assunto aqui é como que a gente pode ajudar o nosso filho a não ter vergonha da criatividade dele. A ser solidário, né? A ser solidário, a ser solidário. Amparar, como diz o nosso amigo José Pedro Goulart, né? Aquele olhar sincero sobre a criança e ver que ela está triste porque ela criou alguma coisa. Mas na cabeça da criança, aquilo é um crime. E isso se conecta perfeitamente à ideia de que os criativos, os pintores, os músicos, os escritores são pessoas mal vistas. E solitárias. E muitas vezes melancólicas. Também. E muitas vezes que não se encaixam. E muitas vezes que não pertencem. Isso é muito bom que tu falou isso, Arthur, porque na verdade é bem isso mesmo. A pessoa que ousa viver a sua essência, o que não é muito fácil, ela acaba sendo solitária, porque não porque ela pode ser chata, não, porque o diferente a gente rejeita.